Hoje nós estamos aqui para falar sobre fé. Parece óbvio, não é? Mas vamos falar sobre fundamentos da fé. Vamos entender o que a palavra fala sobre isso, o que ela nos diz um pouco, o que a palavra de Deus nos fala sobre esses fundamentos. Vamos entender sobre isso, vamos conversar um pouco sobre isso logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um Carisma Podcast. Olá, e nós estamos aqui com aquele cara que tá sempre aqui fazendo uma zoeira com a gente, aqui, o pastor Anderson da Silveira, apresentador do Carisma Podcast, e eu aqui como coordenador agora, né? O coordenador do Carisma, olha aí. Deus faz uns negócios que, meu Deus, é só ele, né? Fazer uns negócios desse com a gente, em nome de Jesus, né? Mas, gente, antes de nós começarmos aqui, nós batemos o nosso papo, fazer esse nosso bate-papo sobre fundamentos da fé com o pastor Anderson. Eu quero pedir para que você deixe aí os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Se você já achou o assunto interessante, já é um motivo para você ficar conectado conosco aí, deixar o seu comentário, né? E compartilhar com outras pessoas. É isso aí. E olha só, você pode ir lá acompanhar esse podcast nas nossas redes sociais, você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar aí pelo Spotify, Deezer, o Anchor e todas as nossas plataformas e redes sociais que você já está acostumado, eu creio, né? Eu creio que você que acompanha o Carisma Podcast já está acostumado a seguir aí, né? E você pode seguir o Carisma, @CarismaPo aí no Instagram, né? Já segue a gente aí, já se conecta conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pastor Anderson, né, apresentador do Carisma Podcast. Só troquei de lado na mesa. Trocou de lado. Marido da Paty, que já esteve aqui com a gente também, já teve uns momentos com a gente. Pai de 3. É a minha contribuição para o Ministério Kids das igrejas. Olha aí, professor do Carisma, do Seminário Teológico Carisma. E agora pastor da Lagoinha Montevidéu. Não sei se eu fico assustado com isso. É o nosso professor, pastor internacional aqui com a gente, agora em nome de Jesus, para falar sobre esse assunto. É isso aí. Fundamentos da fé. Ao longo dessa temporada aí, né, que vocês estão assistindo, as coisas foram mudando, como diria o uruguaio. Se foram cambiando. Então, hoje, nosso pastor David é o coordenador do seminário. Então, ele que está, né? Passei esse legado para ele. A gente continua aqui junto no Carisma Podcast. Tamo junto. Mas hoje ele é o coordenador do seminário e nós estamos lá, em outra nação, trabalhando. E vamos construir tudo de novo. Daqui a pouco eu vou precisar de um coordenador lá. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os alunos, aqueles que estão se preparando para o ministério, que estão dizendo, eis-me aqui, pastor. Que estão dizendo, eis-me aqui, Senhor Deus, envia mim para Montevidéu. Para ajudar o pastor Anderson lá. Vem falar para mim e você diz assim, hablas espanhol? Então, meu pastor, fala para nós aí qual é a importância de nós entendermos sobre fundamento da fé. Cara, Fundamentos da Fé é uma matéria que a gente trabalha no Carisma, né? Ela está alocada dentro do primeiro período, do primeiro ciclo do Carisma. E ela trabalha de fato, né? É um pouco redundante, talvez, falar isso para quem está aqui, mas ela trabalha a fundamentação daquilo que a gente crê. Por quê? Por que a importância disso? Eu queria, para você começar a entender, eu queria começar exemplificando Bíblia, né? A gente usa uma das bases, né? Lucas capítulo 6, do 46 ao 49, fala sobre os 2 fundamentos. É uma história que todo mundo conhece. Do homem que construiu sua casa na rocha e o homem que construiu sua casa na areia. Só que quando tu dá mais atenção, principalmente ao relato de Lucas, ele dá algumas informações ali que eu não encontro nos outros evangelhos e me ajuda a analisar melhor aquela parábola que Jesus está contando. Qual é essa informação que ele dá? Ele diz que os 2 construíram uma casa, só que um deles cavou e alicerçou a sua casa, né, na rocha. Então, isso me faz tentar ver a situação de um outro ângulo, mostrando que essas 2 pessoas tiveram a mesma oportunidade em um mesmo terreno. Uhum. Um se esforçou mais,
cavou e encontrou um lugar sólido para construir a sua casa. Ele fundamentou aquilo que ele cria. O outro simplesmente meteu um alicerce raso, e aí pense nessa questão de construção, né? Como é que a gente começa uma construção? A casa que você está, onde você está aí agora, como é que a gente começa uma construção? Pelo alicerce, pelo fundamento, pela fundamentação. E quanto maior for a tua intenção de construção, maior a casa, maior o prédio que você construir, maior vai precisar ser o alicerce. Sim. Então, por que a matéria se torna importante e por que o estudo dessa fundamentação da fé se torna importante, pastor? Porque, às vezes, o Senhor tem grandes obras para construir na nossa vida, só que Ele só pode construir com um alicerce bem fundamentado. Porque muitos problemas que a gente vê nas construções, depois que a construção vai se desenrolando, tu vai ver uma rachadura, tu vai ver um não sei o quê, tu vai ver uma coluna, tarará. A maioria desses problemas não é na parede ou em si, é lá no fundamento. Ela não está fundamentada. Então, se tem algo grande para construir, vai precisar gastar muito tempo e muito investimento na fundação, naquilo que ninguém vê. Naquilo, cara, que tu tá esforçando, tá gastando, tu tá lá, quando tu vai construir a casa, tu vai gastar areia, tu vai gastar cimento, tu vai gastar ferro, tu vai gastar não sei o quê. Cara, isso tudo é caro. E ninguém tá enxergando, isso fica enterrado embaixo da terra. Eu tive a oportunidade, tô construindo a minha casa até hoje, há uns 18 anos já. Glória a Deus. E é bem como você falou, Jesus. Cara, é bem como você falou. Tipo assim, você começa aquela fundação ali, você vai começar, vamos lá, vamos fazer as micro-estacas. Aí vai aqueles buracos gigantes que tu bota compra um monte de saco de cimento e areia e cimento e ferro ali e tu diz, cara, isso tudo vai ficar embaixo da terra. Vai ficar aí, ninguém depois, vai enxergar. Ninguém vai enxergar, porque depois termina, fica só 3 pontinhas de ferro pra cima esperando a viga ali e tu disse, cara, olha quanto que eu gastei em areia, em cimento e coisa, tudo enterrado aí, direito. É bem isso. Imagina tu que tá construindo a tua casa. As pessoas vão chegar lá, assim que a casa estiver pronta, porque eu sei que uma boa parte já tá pronta, e o Senhor vai dar recurso pro resto, em nome de Jesus. Uma boa parte disso já tá pronto. O que a gente mostra para as pessoas? A construção pronta. Olha aqui que bonito o quarto que eu fiz, olha que bonita a cozinha, olha aqui o meu porcelanato, olha aqui não sei o quê, tarará, tarará. Cara, mas isso tudo só é possível porque existe fundamentação. Só porque existe algo que ninguém tá vendo, que tu começou muito antes de qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala de ministério, de obra, do que Deus tá fazendo, de não sei o quê, disso, daquilo, cara, as pessoas estão vendo o que tá acontecendo agora. Ela não enxerga o que tá acontecendo antes, Sim. A preparação toda que tu teve, tarará. Um dos exemplos que eu dou dessa fundamentação, né? A Patrícia e eu esperamos muitos anos a partir da promessa de Deus que nós seríamos pastores. E a gente sempre teve paciência para esperar isso, porque eu sabia que Deus estava construindo coisas lá no fundo. Porque em algum momento a gente precisava ir, e aí iam vir as fortes chuvas, as tempestades, Sim. Não sei o que, tarará. Como é, e o que está nos sustentando? Aquilo que foi construído muito antes que ninguém está vendo. Né? Agora isso, meu irmão. Tem muita coisa que ninguém sabe. Pastor, de forma prática, dá umas ilustrações para nós, assim. Tipo, a gente sabe que o pessoal tá passando por muita coisa e às vezes o pessoal diz assim, isso é luta, isso é dificuldade. O que é isso? Isso seria eles sendo fundamentados na fé? Faz uma ilustração prática. Eu vou fazer uma ilustração, mas eu vou ler aquilo que a gente está se propondo aqui. Lucas capítulo 6. Vamos fazer um estudo bíblico aqui hoje, ó. Vai! Lucas capítulo 6, do verso 46 ao 49, onde Jesus fala isso, está escrito assim, ó. Qualquer que ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ele começa primeiro falando, dizendo a importância de ouvir. A importância de ouvir e reter aquilo que eu ouço, a própria palavra. Sim. Né? Então eu vou mostrar, olha, aquele que ouve as minhas palavras, observa e mostra quem é semelhante. Quando ele fala, sempre que tá falando aqui, olha, tá falando de enchente, como é que é a palavra? Enchente, bate com ímpeto. Cara, olha, eu não sei se você tem costume de olhar videozinho na internet aí, às vezes você vê vídeo de desastre natural, de casa sendo Sim. levada pela correnteza.
Então, sempre que vai trazer essa ideia de tragédia, né, essa ilustração, que aqui ele está falando de uma semelhança, contando uma história, está falando das questões difíceis da vida. Que tem hora que a gente entra em crises. Tem hora, cara, pô, peraí, eu tô construindo uma casa e essa enchente tá vindo aqui com tudo, tá batendo, tá fazendo, tá não sei o quê. Vai vir as dificuldades. Vai vir as dores, vai vir os lamentos, vai vir a falta de dinheiro, vai vir pessoas escarnecendo a tua fé, tirando onda da tua fé, vai vir pessoas dizendo que tu é maluco por estar fazendo isso. Cara, vem tudo isso. As questões do sofrimento, né? O livro de Jó é um livro, por exemplo, que não precisava estar na Bíblia, né? Sim. Se tivesse na Bíblia, ia ser mais fácil de lidar com as questões de sofrimento. Ali, poxa, parece quase injusto. E Deus está trabalhando na vida de Jó, tá quebrantando ele, tá fazendo um monte de coisa, lidando com esse sofrimento. Mas a fé desse cara, em todo momento, ela não é abalada. Ele perde tudo que perde, vem uma enchente gigante, leva filho, leva bem, leva tudo, né? Enchente entre aspas, né? Porque ele perde tudo aquilo. Então ele perde todos os bens, mas a fé dele continua fundamentada. E o que a Bíblia diz? Que bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então o cara abriu, alicerçou a fé dele. Por que fé? Porque 46 diz, por que chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Deixa eu tentar abrir um parênteses aqui, que Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, ele compara fé à obediência. Entendi. Romanos capítulo 1 vai falar assim, nós temos ouvido sobre a sua fé no mundo inteiro. Quando ele termina a carta em Romanos 16, ele fala assim, nós temos ouvido sobre a sua obediência no mundo inteiro. Logo, ele compara fé com obediência. Então, o que Jesus está falando aqui, olha, aquele que ouve as minhas palavras de fato, vai fazer o que eu digo, vai fundamentar, vai pegar essa palavra, vai se esforçar, vai cavar e vai criar um alicerce firme, fundo, para que quando vierem as dificuldades não se abalem. O que a gente tem hoje aí no meio da igreja? Um monte de crente sensitivo. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo aquele outro, tarará. Só que o problema é que quando ele sente isso, a emoção passa, ele para de sentir. Isso não é fé. Eu tô sentindo de fazer alguma coisa, eu tô sentindo de abençoar, eu tô sentindo de abençoar o pastor David. Se for apenas um sentimento, daqui a pouco vai vir outro sentimento de comprar uma coisa nova e o sentimento de abençoar o David passou. Não tem mais. Por quê? Vou comprar um negócio pra mim. Eu tô sentindo... o nosso caso agora, né? Eu tô sentindo de ir pra outra nação. Meu irmão, não tem sentimento, porque o sentimento passa. Sim. O glamour, eu vou morar em outro país. Que maravilhoso. Vou lá, não conheço ninguém. Não sei falar a língua direito. Vou ter que criar amizades, vou ter que criar tudo de novo. Isso, o sentimento passa. Mas a gente tem fé. Eu continuo caminhando firme na palavra que Deus deu, porque eu não sei. Eu não sinto. Eu sei. Então a fé não sente, a fé sabe. Esse alicerce que vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, e eu continuo exatamente firme na direção que Deus deu. Tem muita gente abandonando Cristo porque se decepciona com uma coisa, se decepciona com outra. Cara, esse cara pode decepcionar com qualquer coisa, ele não vai abandonar Cristo. Sim. Esse cara aqui, que fundamentou a casa dele na rocha, ele decepciona com o pastor, ele decepciona com o irmão, ele decepciona com quem ele quiser. Mas ele não abandona Cristo. Em alguns momentos ele vai até entrar em lamento, né? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está rolando e tal? Acho que um bom exemplo aqui, já para citar, é Abacuque, né? Abacuque tem a grande declaração que é repetida 3 vezes no Novo Testamento, que Abacuque declara, mas o justo viverá pela fé. Aquilo ali é uma frase de Deus respondendo a Abacuque pelo seu questionamento. Capítulo 1 de Abacuque, ele está lá assim, Senhor, por que Babilônia está vindo? Por que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E aí no capítulo 2, Deus começa a responder a lamúria dele. Porque ele está lamentando, ele está diante de Deus. O lamento é verdadeiro. De repente fica para um próximo episódio para a gente falar de lamento, né? O que é lamento bíblico. Mas ele está lamentando. Senhor, eu não concordo com isso. Mas eu me submeto à tua vontade. Aí Deus responde. O que Deus responde no capítulo 2? Olha, existe soberba, existe isso, existe aquilo, mas o justo viverá pela fé. O que quer dizer isso? Cara, o justo não se importa nas circunstâncias. Mesmo o que estiver acontecendo em volta, ele não perde a fé que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus continua no controle absoluto. O justo viverá
pela fé. Cara, manter fé em tempos bons não é difícil. Manter fé em tempo de exílio, como o povo de Israel, é que é delicado. Manter fé no processo de libertação atravessando o Mar Vermelho não é difícil. É difícil quando a gente chega no deserto. É difícil quando a gente está saindo do Egito. Então, aonde está fundamentada a nossa fé? Vai vir a dificuldade, vai vir a dor, vai vir não sei o quê. Eu vou continuar servindo a Cristo? Quando a gente olha os salmos, né? O salmista lá falando, Senhor, tenho me sentido abandonado, tenho me sentido não sei o quê, tenho me sentido não sei o quê. Cara, é uma hora de dificuldade. Sim. E quem não tem? Tu nunca teve um momento desse? Só que como é que termina o salmo? Como é que ele dá continuidade? Senhor, mas a minha esperança está em Ti. A minha confiança continua em Ti. Eu sei que o Senhor fez os céus e a terra. Cara, e ele deposita esperança. Isso é fundamentação de fé. Ele não perdeu, ele não está negando, né? Uma das coisas que a gente visita na matéria é que a fé não nega a realidade. A parábola diz que veio uma enchente. A fé não é entrar para dentro de casa, fechar o olho. Não tem enchente, não tem enchente, não tem enchente, não tem enchente, não tem enchente. Não nega essa realidade. Não nega a dificuldade. Mas ela confessa uma realidade superior. Entendi. Eu tô com câncer. Cara, manter a fé. Não sei se já conheceu um crente com câncer. Eu tive a oportunidade de conhecer agora há pouco tempo um pastor lá no Uruguai, pastor Eduardo, que ele tá com câncer e ele, como ele mesmo disse, tá fazendo hora extra aqui na Terra, né? E aí, cara, conversando... Cara, pensa num homem cheio de Deus. Cheio de Deus. Manifestando esperança, manifestando fé. Mano, eu tô com câncer. Mas a minha fé não vai ser abalada. Sabe por quê? Porque ele confessa uma realidade superior. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E aí, cara, tu fica pensando assim... Aí ele complementa, né? Se for aqui ou na glória... Jesus vai me curar. Se for aqui em vida para eu continuar manifestando o reino, ele vai arrancar o câncer. Se não, ele vai me levar e lá eu vou estar curado. Cara, isso enche teu coração. A água tá batendo na casa dele. A enchente tá correndo morro abaixo, tá batendo nas paredes com violência. O que ele tá dizendo? Eu continuo firme no Senhor. Por quê? Onde é que tá a minha casa? Na rocha. Cara, é fundamentação. Então, quando você tem problema, pastor David, na sua fé, que você começa a abalar a sua fé, o problema, a parede cai, a parede racha. O problema não é a parede. O problema está lá embaixo, aonde você põe a sua confiança. O que você entende? Por isso que uma das coisas que a matéria mais trabalha é que a fundamentação da nossa fé é toda Jesus. Jesus, não é o que ele pode me dar, não é o que ele faz, é o próprio Cristo morto por nós. Isso é a nossa fé. Acabou. Todo o resto... É bônus. É bônus. Todo o resto é bônus. Então, qual é a importância de entender todo esse fundamento? Por que a matéria é importante? Porque ela vai te ajudar a revisitar essas bases. Né? Como eu digo, ou ela é um tempo de construção para quem está construindo a fé, né? Glória a Deus pelas pessoas ali que têm pouco tempo de conversão, já estão no carisma, 1 ano, 2 anos, porque ela está aprendendo a construir da base, cara. Ou aquele que é mais antigo, está todo atravessado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que corrigir. Ele vai ter que quebrar alicerce para construir de novo. Ele vai ter que aumentar. Já vi situações dessas, assim, trazendo para a ilustração de construção, né? De problemas estruturais e as pessoas, o dono da casa, vamos dizer assim, ter que chamar pessoas especializadas para cavar em volta da casa, para construir... os fundamentos, as sapatas, né? Sim. Tipo, cara, essa casa não tinha sapata e começou a apresentar rachamento e eles querem reestruturar, construir andares maiores em cima da casa, enfim. Cara, teve que cavar em volta da casa, perto dos alicerces, buracos gigantes, para conseguir construir as sapatas lá embaixo, reconstruir tudo de novo. Cara, dá um trabalho, meu Deus. Porque imagina, é muito mais fácil você construir quando o terreno tá limpo. Fato. Construir as sapatas. Toda reforma é mais difícil que uma construção, né? É muito mais difícil, muito mais difícil. Tem que começar a quebrar coisa. Imagina você tem uma linha que você pensa, né? Aquele que já vive, né, dentro da caminhada da fé. E aí daqui a pouco você percebe que cara, mas para aí.
Se eu quero crescer mais em Deus, eu vou precisar mudar algumas coisas aqui para reestruturar minha fé nessa área. E aí você tem que começar a quebrar, cara, a dor é muito maior. Né? A situação é muito maior. Pastor, eu quero te perguntar se existe diferença sobre a forma que a fé é vista ou manifestada no Antigo ou no Novo Testamento. Cara, esse é o grande detalhe da aula que arrebenta com o povo. Porque a gente por muitas vezes, nós fomos ensinados errado. E a gente tem um sério problema com a questão de trabalhar em fé. Porque tem uma... Vamos comparar dois momentos aqui. Quando a gente olha a manifestação de fé no Antigo Testamento, a gente tem... Vou usar um exemplo. Tem vários, mas eu vou usar um. Quando Deus chama Moisés para a libertação do povo. Como é que Deus faz isso? Êxodo capítulo 3 e 4, Deus está trabalhando o chamado de Moisés ali, a fundamentação, esse negócio todo. Então Deus chama Moisés, dá uma missão para ele. Ó, eu vou te trazer como libertador do povo. Êxodo 3:10. Aí no capítulo 4, Deus mostra sinais. Deus dá sinais para Moisés. Os 3 sinais que Deus dá? O cajado, né? O que tu tem na tua mão, Moisés? Aqui, cajado. Joga no chão, vira serpente. Pega de novo, vira cajado. E aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Deus sempre vai usar, para começar, aquilo que você tem na mão. Ele não vai usar uma coisa que você não tem. Meu, quanto que tu tem aí para começar isso? Eu tenho 20 pila. Glória a Deus, é isso que nós vamos fazer. O que tu tem aí na mão? Um cajado? Toma, tá aqui. É isso aqui, vamos usar o cajado. Deus sempre vai usar o que não tem. E se não tem nada, o que Deus faz? Deus traz a existência, porque Ele é um Deus que traz a existência. Se Ele te chamou, Ele vai usar o que tu tem na mão. Não tem o que fazer. Ele não vai inventar um negócio ali. Cara, o que tu tem na mão? Eu tenho um cajado. Então, vamos usar o teu cajado. E é isso que eu vou mostrar sinal. Isso é muito interessante. Eu não quero interromper o seu raciocínio, mas isso é muito interessante porque às vezes a gente encontra pessoas dentro da caminhada da fé e diz, mas eu não tenho nada que Deus possa usar. Não, a gente sempre tem, eu acho que alguma coisa que... E meu irmão, assim, ó, se Deus te chamou e você olha ao seu redor e não tem nada, foi assim que Deus chamou. E se Deus chamou assim, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Sei o que eu tenho? Nada. Beleza. Peraí, deixa pra mim, porque eu sou aquele que transforma nada. Eu sou aquele que traz a existência, então eu vou usar o nada que tu tem. É o único que consegue fazer alguma coisa do nada, né? Alguma coisa ele vai fazer. Né? Porque tem pessoas que dizem assim, cara, mas eu não sei pregar, mas eu sei cozinhar. Cara... Irmão, aí nós falamos isso nos dons ministeriais, nós trabalhamos isso, então tem vários outros episódios de podcast que a gente trabalha essas questões. Busca lá no canal. Dons ministeriais, principalmente a gente trabalha nesse conceito do que eu faço, o que eu não faço. Tem o podcast Ministério de Ajuda, que a gente trabalha isso, né? Então pode procurar aqui. Mas vamos lá. Deus alega a missão, Deus mostra sinais. Quais são os sinais? O cajado, depois a mão, né, que fica leprosa, depois deixa de ficar, e a água se tornando em sangue. O que Moisés faz? Ele mostra esses sinais para o povo. O que esses sinais realizam no povo? O versículo 31 do 4 diz que o povo tem fé. Delega a missão, mostra sinais, e o povo tem fé. Esse é o Antigo Testamento. Qual é a grande diferença? Ela parece sutil, mas é gigante no Novo Testamento. Quando tu olha para Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tarará. Delegou a missão. Deus delegou a missão. Para Moisés, o que ele fez? Ele delegou a missão e mostrou sinais. Agora ele não mostra sinais. O que ele faz? O povo tem fé. Marcos 16:16. Aquele que crer será batizado. Quem não crer será condenado ou já está condenado, dependendo da versão. Aí o que acontece no versículo 17? Os sinais seguirão os que creem. Não é primeiro... Não é primeiro sinal. Mudou, meu irmão. Deus não tem que fazer sinal para você crer. Não precisa fazer sinal. Por quê? Porque agora tem o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no teu interior daquilo que Deus está promovendo. E ele não precisa fazer absolutamente nada externo. A sua caminhada em cima daquilo que Deus determinou é que vai gerar os sinais. E aí, cara, o que bate aqui nos fundamentos da fé?
Porque a gente foi ensinado a pedir sinal. Senhor, se for para eu fazer isso... Dá um sinal. Dá um sinal. Ó, o senhor faz tal coisa que eu vou entender. Senhor, manda a chuva. E, cara, o que é? No Antigo Testamento a gente tem isso. Olha Gideão. Gideão tá fazendo isso, né? E Gideão é um cara que eu tenho minhas preocupações com ele, né? Porque ele mente pro anjo, cara. Ele mente pro anjo. Na cara dura ele mente pro anjo. Por que ele mente pro anjo? Porque o anjo vem e fala, Gideão, homem valoroso, tarará. Eu sou da menor tribo. Mentira, ele é da tribo de Dan, a terceira maior tribo de Israel. Não é verdade. Eu sou da menor casa. Mentira, cara. Tu vai lendo a história de Gideão, aparece 500 irmãos diferentes dele ali no contexto. Não é menor, não é pequeno, não. São desculpas que a gente dá. Aí, nessas desculpas, ele pede sinal. Deus é bom porque tem uma missão e mostra sinal. Deus mostra sinal. Diz assim, bom, agora eu vamos. Daí Deus pega ele, né? Tem muita gente aí, rapaz. Eu vou fazer um negócio pela fé. Tem muita gente. Vamos tirar um pouco desse povo. Ó, aqui, quem tá com medo, cai fora. Bicho, naquele momento até ele teria que ter saído ali, né? Mas sai 20 mil homens naquele momento. Meu Deus do céu, como assim? Agora acabou com tudo. Acho que eram 30 e poucos mil. Acho que eu tenho aqui anotado. Enfim, eram 30 e poucos mil. Sai 20. Aí depois sai, daí leva pro riacho. Fala não sei o que. Sobra? Quantos que sobra? Ainda tem muito ainda. Tem muita gente. No contexto, todo sobra meia dúzia de gato pingado. Assim, agora eu vou fazer, Gideão. Agora eu vou fazer. Deus, e aí é importante a gente entender que esses conceitos vão mudando. Agora eu não preciso que Deus testifique, não preciso de um sinal. Porque se eu tenho o Espírito Santo vai testificar isso no meu interior. E aí eu vou seguir naquela direção de Deus, e no momento que eu criei que Deus me direcionou, que Deus falou comigo, que Deus me deu direção, eu vou começar a caminhar. O que vai acontecer? Os sinais vão seguindo. Aí tem sinal. O sinal é o resultado da resposta que eu dou para aquilo que Deus fala. Não, eu não preciso fazer isso para crer. E cara, isso é o ponto, assim, para mim, um dos pontos culminantes da matéria que arrebenta com o povo. Cara, Deus não tem que te falar nada. Ou melhor, Deus não tem que te dar sinal nenhum do que ele fez. Quer um outro exemplo? Só que aí eu preciso que o povo entenda que como Deus é misericordioso, como Deus é paciente, que a gente tem o exemplo de Tomé. O que aconteceu com Tomé? O relato da história de Tomé é o seguinte. O que acontece com Tomé, pastor? Jesus aparece aos 10, né? Porque o Judas já tinha bugado, já tinha ficado para trás. E a Bíblia diz que ele aparece aos discípulos, mas Tomé não estava junto. Aí os discípulos vão contar para ele o que está acontecendo. E aí o que ele responde? Se eu não o ver e se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito. Poxa vida, a gente tem que ser que nem Tomé para ver e crer. Cara, mas Jesus valorizou a fé daquele cara. Ele advertiu, mas ele valorizou. Aí tá os discípulos reunidos numa sala fechada. Jesus aparece no meio deles. Cara, é muito legal, né? Imagina, mas aqui tá, Jesus aparece no meio. Paz seja convosco. Seu irmão, tu tá de sacanagem? Ele aparece do nada. Meio no mundo deles. já tava... Meu Deus, o que cara, tá acontecendo aqui, cara? Como assim? Tá tudo aqui e tal. Mas enfim, o que ele fala pra Tomé? Tomé, primeiro preciso te dar uma advertência. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E de quem Jesus está falando? De nós. Nós não tivemos contato ocular e direto com Jesus. A gente não viu, mas a gente crê. Mas Tomé, vem cá. Bota a mão nas minhas feridas. Põe a mão do meu lado. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está advertindo. Diz, meu irmão, não é esse o tipo de fé que eu espero de ti. Eu vou valorizar essa tua demonstração de fé, esse teu grito de desespero aqui, tá aqui, bota a mão aqui, tá vendo? A Bíblia não disse se ele de fato botou lá o dedinho, né? Naquele momento, eu acho que eu não botava mais nada, né? Sim, pô. Tá bom, Jesus, tá bom. Quem mais pode aparecer Mas ele toma uma advertência violenta. Cuidado, Tomé, com esse tipo de fé. Cuidado, eu vou valorizar, mas tenha cuidado. Porque pode ser que tem coisas que você não vai conseguir alcançar. Então, ele valoriza... qualquer tipo de fé ele vai valorizar, mas ele vai advertir nos levando para a verdadeira fé. Né? Essa fé fundamentada. Aí a gente tem, na matéria, a gente trabalha um monte de conceito. Mas esse cara, se o cara entender isso aqui, mano, ele já entendeu metade do negócio. Deus delega a missão,
Antigo Testamento, Deus delega a missão, Deus mostra sinais e o povo tem fé. Novo Testamento, Deus delega a missão, o povo tem fé e os sinais seguem. Top. E aí, ó, o outro negócio aqui, que pra gente terminar isso aqui. Por que Abraão é chamado de pai da fé? Por que ele aparece na Bíblia ilustrado como pai da fé? Porque a fé de Abraão no Antigo Testamento demonstrava o conceito do Novo. Abraão, sai da tua terra. Cara, não tem mais instrução. Não tem Abraão, Senhor, me confirma. Manda uma estrela cadente passar por aqui para eu entender a direção que eu tenho que ir. Senhor, molha o negócio aqui que nem Gideão. Não, cara. Ele não pergunta nada. Ele levanta e sai. No meio do caminho, Deus começa a fazer sinais gigantes na vida de Abraão. Dá filho para ele, promete posteridade, dá riqueza. Cara, o cara... Sinais. Né? Mas então, sinais só aconteceram porque primeiro ele saiu. Deus deu a instrução, ele reagiu à instrução, e aí agora os sinais estão seguindo a reação que ele teve. Entende? Por isso que a Bíblia chama ele de pai da fé, porque ele mostra o modelo. Quando eu quero entender alguma coisa para minha vida, eu preciso ver onde é que está o modelo. Sim. Cara, se ele é o pai da fé, ele é o cara que está criando esse negócio, ele é o cara que está trazendo esse conceito, ele é o cara que está trazendo a ideia. Se é um pai... Ele é uma referência. O pai é uma referência. Então, como é que foi a vida do cara? A vida do cara foi assim. E essa é a ideia. Inaugurar o conceito de que eu vou obedecer e eu vou seguir. E os sinais vão vir, porque eu creio. Tão fiel é aquele que falou para cumprir tudo que falou. Top. Entende? Bicho, se você é crente e tá assistindo o podcast, entenda isso. Mudou. Então, você que tá aí assistindo, olha, vou te falar uma coisa, se você tem uma palavra, cara, se movimenta. Se movimenta porque você só vai começar a ver os sinais. Aleluia. Quando você se movimentar. Pastor, então tem... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Que você precisa entender que a fé, a gente fala isso no episódio de maturidade, aqui com o pastor Paulo. A fé sempre vai comungar com a paciência. Você precisa dar os movimentos e os passos sempre na hora certa. E como é que eu sei disso? Testemunho interior através do Espírito Santo. Certo. Deus começou a trabalhar na minha vida para me mandar para Montevidéu 2 anos atrás. 2 anos atrás o Senhor me alertou, dizendo que as coisas estavam mudando. Ele usou uma pessoa para ministrar no meu coração, dizendo assim, ó, a palavra que Deus te deu está mudando. O que eu fiz com aquela profecia, com aquela palavra? Guardei, porque a Bíblia diz que toda profecia deve ser analisada e julgada. Guardei. E vamos orar por isso. Como assim está mudando? Deixa eu entender. E aí, ao longo de 2 anos, Deus foi trabalhando e me levou para outra realidade. Então, qual foi o meu movimento? Meu movimento naquele primeiro momento não era sair de onde eu estava. A palavra está mudando, vou embora. Não. Eu não tinha uma direção clara. Não tinha. O que eu fiz? Esperei com paciência. E o Senhor foi me ministrando e me levando cada passo. E em cada um desses passos, bom, tá mudando. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Guardar a obediência. Vamos pegar aqui. Peguei? Bom, vou orar agora. Bom, tem uma nova instrução? Cumpra a nova instrução. Cumpra a nova instrução. E vou seguindo, passo a passo nessas instruções. Né? A primeira foi um alerta para que eu me preparasse. A segunda palavra foi um outro tempo de preparação. A terceira palavra foi, de fato, um envio. Bom, agora eu preciso ir embora. Agora mudou. E isso levou 2 anos. 2 anos. Então, às vezes, a palavra que você tem não é para movimentar, é para preparar. Primeiro, pode ser um tempo de preparação. Eu disse, mano, te prepara. E uma coisa que eu não dei atenção nesses 2 anos de preparação, que o Senhor tinha me instruído a aprender uma nova língua. Eu não dei atenção. Quando ele enviou, eu disse assim, caraca, eu já deveria ter começado 2 anos atrás. Aí o que aconteceu? Desespero. Vamos total, lá, sai atropelando. Agora é urgente, porque eu não preparei antes. E Deus vai continuar o plano dele, cara. Sim. Ele me deu chance para fazer isso. Agora eu tenho que aprender os trancos e barrancos, porque não obedeci lá atrás. Mas a obra vai continuar. Se bom, vai continuar. Não é um impedimento? Vamos embora. Entende? Então tenha cuidado. Às vezes o seu movimento é se preparar. É se preparar.
Que não deixa de ser um movimento, né? Tem que se preparar, não pode ficar, tipo... tem uma palavra e beleza, vou ficar aqui agora esperando com paciência no Senhor e né, não vou estudar uma nova língua para quem tem uma palavra para ir para fora. Aí fica lá, não, quando chegar lá, no empurrão eu vou, né? Ó, o pastor dando um exemplo para nós, não. Porque, bicho, tô lá. Quando a gente chega lá, tu tem que te virar, não tem o que fazer, né? Tem que fazer. Tem que falar em espanhol. E aí tu começa no portunhol ali e tal, mas uma coisa que eu também entendo, se Deus me enviou para lá, eu tenho que no mínimo respeitar aquele povo. Sim. E o mínimo que eu tenho que fazer é falar a língua deles. É o mínimo que eu tenho que fazer. Conhecer, entender um pouco de cultura. Eu tô lendo um livro sobre o golpe militar de 1973. Nossa, o que acrescenta? Eu preciso conhecer a história do país onde eu tô. Sim. Entender? O mínimo que eu tenho que fazer é me preparar para isso, né? Então agora, cara, vamos lá, tem que falar espanhol. Às vezes com erros, com acerto, no momento que a gente não se acha, tem que fazer. Tá, pastor, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Depende da plataforma que você está. E tá dizendo assim, eu tenho uma palavra, mas me falta fé para me preparar, ou me falta fé. Como que essa pessoa ela pode aumentar ou até obter fé? Eu partiria, né, de Romanos. Romanos 10:17 vai dar uma das primeiras instruções que a gente pode trabalhar, né? Vai falar que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, né? Tem uma versão que eu gosto mais, que fica mais claro para a gente entender, que diz assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Tem que ter alguém que pregue, alguém que ministre, e aí eu digo alguém que pregue, pode ser que você esteja pregando para si mesmo, né? Buscando a palavra, alimentando seu coração de palavra e tal, mas o primeiro conceito para ter fé é a palavra de Deus. Deus vai te ministrando, Deus vai enchendo. Cara, e aí tem um monte de versículos. Vou citar mais alguns. Marcos 4:24, Jesus está falando para os discípulos assim, considerem atentamente aquilo que vocês estão ouvindo. Ele disse, olha, eu preciso falar um negócio sério para vocês e isso precisa gerar alguma coisa no coração de vocês. Olha o que Jesus fala em Lucas 8:21. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E por que nós dois nos consideramos irmãos? Porque a gente professa a mesma fé. Então, é a palavra, é a instrução e o alimentar da palavra que vai gerando. Vai criando fé no teu coração. Por quê? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento. Volta de novo, lá no fundamento. A fé é a rocha lá, a qual eu estou construindo toda a minha casa, né? Se ela é um fundamento, é o firme fundamento das coisas que não se veem e o fato daquelas que se esperam. Então, a Bíblia considera tudo que Deus fala como um fato. Se Deus falou, é um fato, não é uma coisa que talvez... Não, vai acontecer. E quando eu começo a colocar o meu coração nessa palavra, a minha fé começa a aumentar. É palavra, estudar, meditar, né? Se alimentar da palavra, cara, dedicar tempo à escritura, dedicar tempo à leitura bíblica, isso vai promovendo fé no seu coração. Sabe que eu gosto, tem uma definição que esse tempo eu estava estudando, achei muito bacana, até eu tive a oportunidade de administrar um pouco sobre essa diferença, que quando a palavra vai falar aquele que ouve, né? A fé vem pelo ouvir, que o ouvir é diferente do escutar, né? São coisas bem diferentes. Por exemplo, a gente está aqui dentro do estúdio, a gente pode ouvir escutar um carro passando lá fora. A gente não consegue ter a definição que carro é. A gente ouviu um barulho de motor, a gente não consegue ter essa definição. Cara, a gente escutou um som passando na rua do lado de fora. Agora, quando a palavra vai dizer que a gente precisa ouvir, até como o Apocalipse também vai dizer assim, quem tem ouvidos, ouça. Então, é diferente, porque quando você ouve, você consegue discernir. Perfeito. Você consegue discernir. Eu estou ouvindo o Anderson porque eu estou prestando atenção, eu estou discernindo, eu estou recebendo as informações que ele está me passando.
Agora, se ele tivesse simplesmente emitindo um som do lado de fora, talvez esse som não seria nítido para mim, não traria um entendimento, uma compreensão do que ele está fazendo lá fora. E isso não gera crescimento, né? Isso não gera fé. O que gera fé é justamente como a palavra fala, ouvir. Ouvir é eu prestar atenção, é eu me envolver com aquilo dali que eu estou lendo, que eu estou acompanhando, que eu estou recebendo. Sim. Ok? Perfeito. Acho que esse se envolver também tem um termo que dá pra gente trazer aqui que é interessante. Quando Jesus fala em João 8, ele tá falando, João 8 do 31 em diante, a Bíblia diz que ele falava aos judeus que criam nele. Ele estava falando, então, com um povo que ainda que confessa a religião judaica, de fato. Não está falando com os religiosos. Não é os religiosos. Não é aquela galera que estava tentando fazer aquelas coisinhas para pegar Jesus e matar Jesus. Não, ele está falando com um cara que creu nele. Uhum. Com esse tipo de gente que ele está falando. É o que diz no 31. Aí o versículo 32 a gente conhece. E conhecereis a verdade vos libertará. Cara, quando ele fala conhecereis, ele está usando um termo aqui no grego que escandaliza as pessoas. Por que escandaliza? Porque o termo que ele está usando é o termo gnosco. E esse gnosco fala de intimidade, de conhecer com profundidade. Inclusive, era o termo de expressão judaica para relação íntima entre homem e mulher. Olha aí, rapaz. Cara, então o que ele está falando, bicho? Esse gnosco com a verdade é ter um relacionamento tão profundo ao ponto de conhecer. Aleluia. Cara, e aí quando a gente fala dessa questão da relação sexual, do homem e da mulher, esse conhecer, não se dá só pela nudez. A gente conhece o nosso parceiro, o nosso cônjuge, quanto mais tempo a gente está casado, mais a gente conhece. Eu não conheço a minha esposa só pela nudez dela. Cara, eu conheço pelo jeito de falar, eu conheço pela forma que ela chega em casa, eu conheço pela forma dela se portar. A gente sabe disso. Isso é intimidade no relacionamento. A minha esposa chegou em casa e tá meio... Sim, cara, hoje não é o dia da gente falar muita coisa. Hoje é o dia só de ouvir, hoje é o dia de ficar quieto. Né? Quer que eu lave a louça, amor? O cara disse, cara, deixa eu... as coisas aqui. Pode descansar lá. Não vou falar hoje. E vice-versa. Também sabe, quando a gente tá meio atravessado, quando a gente tá triste. Isso é conhecimento. A gente conhece o outro. E é isso que Jesus tá falando. Cara, vocês precisam conhecer, ter um relacionamento tão íntimo ao ponto de conhecer qualquer fagulha, qualquer coisa que está acontecendo. Cara, vocês pegam. Esses caras. E qual é o detalhe todo? É que esses caras, os judeus, eram os caras, era o povo do livro. O povo que conhecia a verdade de Deus, a palavra de Deus, que confessava os mandamentos. Tem lá o Deuteronômio 6, que é o Shema. Ouve, ó Israel, daí tem os mandamentos ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tarará, que Jesus repete. Cara, é esse povo, e Jesus está confrontando esse. Cara, vocês até sabem citar, vocês até sabem falar da Escritura, mas não existe um relacionamento íntimo de verdade. Não existe. Judeus que criam nele, geram... O que ele está fazendo? Ele está confrontando e cavando fé nesse povo. Eles já estavam crendo, eles já estavam manifestando fé. Assim, cara, agora vocês precisam descer mais um nível. Ou melhor, subir mais um nível. Precisam de intimidade. Não adianta só dizer que ouve, só dizer que conhece. Né? Então, esse relacionamento íntimo vai gerar isso. Então, esse ouvir a palavra de Deus, a parábola do semeador, fala que ele saiu a semear, a palavra é a semente, ele vai entregando. Tem solo que recebe, tem solo que não recebe. Jesus vai dizer, Lucas 11, 28, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Lucas 16, quando fala do rico e do Lázaro, né? Qual é a resposta de Abraão para o Lázaro? Ele diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. É a palavra. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo lida, vai alimentando, isso vai gerando fé. Dizem, cara, não quer ir para o mesmo lugar que o rico está? Ouça Moisés e os profetas. Ouça. Presta atenção no que eles estão falando. Como é que eu tenho fé? Como é que eu aumento a minha fé? Palavra, cara. Porque aí você começa a entender que a palavra é verdade, verdade absoluta. Isso tudo vai enchendo teu coração. Top. Esse tempo eu estava ministrando também a respeito disso aí. Cara, gera experiência com a palavra. É verdade. Gerar experiência com a palavra. Cara, essa experiência que você gera com a palavra,
É como se assim, vamos lá, eu vou usar um texto, né, que o contexto dele vai falar sobre outra questão, mas é de Malaquias 3:10. Mas quando Deus ele fala lá, ele libera primeiro, ó, trazei todos os dias, cara, ele libera uma instrução. Depois ele vai dizer, provai-me nisso. Nisso o quê? Na instrução que ele deu. Cara, tipo, provai-me nisso. Provar o quê? Não, me prova nessa instrução. Eu tô te dando uma instrução. Então, quando você executa essa instrução, você tá me provando. Então, me prova nessa instrução que eu tô te dando. Executa ela, que você vai ver o que eu vou fazer. Então, eu quero poder trazer... Eu tava meditando nesse dia de trazer isso para toda a Escritura. Começa a estudar, meditar, refletir sobre ela, e aí você pega ela e diz, Deus, agora eu quero provar o Senhor nisso. O que o Senhor está falando? O Senhor falou isso, deixa eu provar isso, eu quero provar isso que o Senhor está falando. Sabe? E essa prova vai gerando fé, porque quando você prova ele naquilo dali, cara, ele é o maior interessado em fazer você, em despertar essa fé em você. Glória a Deus. Ele é o maior interessado em fazer a palavra dele se cumprir na tua vida e você experimentar daquilo dali. Sim. E quando você experimenta, não tem, cara. Você diz assim, cara, você botou à prova uma questão da palavra dele. Deus executou na tua vida, você experimentou aquilo dali. Você diz assim, alguém pode chegar pra ti e dizer assim, ó, não é, que você vai dizer assim, é. É sim. Provei. Já provei. Eu já provei. Já provei isso aí. Glória a Deus. Você tá gostando? Tá curtindo? Então deixa seu comentário. Se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Você tá sentindo que a sua fé tá aumentando, assim? Glória a Deus. Nós estamos aqui para isso, para despertar fé em você. Para despertar, né, a fé em você. Então, compartilha, né? Deixa o seu comentário. Lá você pode escrever embaixo aí outros assuntos que talvez você queira que nós venhamos trazer no Carisma Podcast para você. Siga nossas redes sociais, né? O Instagram aí, @carismapoa, em nome de Jesus, tá bom? E não podemos deixar de falar também aqui que acho que a gente ainda não comentou sobre os nossos apoiadores aí, a Soulcast, que é onde os estúdios Soul, onde a gente tem gravado, né, produzido o nosso conteúdo. Então, se você está com uma ideia, querendo produzir algum conteúdo, você, né, tem uma inspiração de assim, cara, eu preciso botar isso para fora, a Soul pode ajudar você. Tá aqui, Soul Produções Audiovisuais. Tem um texto que você gosta deles aí. Comunicando ideias e sentimentos. Eu amo essa frase. Glória a Deus. Olha só. Tá aí o pastor Gui, a Lê, que podem estar ajudando você a tirar esse projeto do papel, esse sonho, esse que tem no seu coração do papel. Eles profissionais nisso, em nome de Jesus. Pastor, então, precisamos ter fé. E a nossa fé precisa estar, não pode ser qualquer fé. É o mínimo, né? Porque a gente parte do princípio que sem fé... é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé... E não pode ser qualquer fé. Não. Ixi. Existe qualquer fé? Cara, assim... não vou... Eu vou se matricular no Carisma e vai fazer fundamentos da fé, né? Mas tem fé pela simples crença de que Deus existe, né? E aí você vai aprender lá no Carisma o que é isso, porque senão eu vou ter que abrir demais o assunto. Não vai dar aqui. Né? Tem a fé mental, aquela que a gente trabalha só com pensamento positivo, tarará. Mas quando a gente fala de fé verdadeira, a fé é comunicada ao nosso espírito. Por quê? Porque tem momentos em que a fé vai falar, o corpo e a alma vão reagir. As circunstâncias naturais vão dizer que não é aquilo ali. A nossa alma, que é os sentimentos, né? Vai gritar. Não, tu tá maluco. E a gente vai precisar calar os dois e continuar firme no espírito. Então a fé está sendo comunicada no nosso espírito. Plantada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então essa comunicação da fé no nosso espírito vai trabalhar... Cara, imagina se eu tivesse a minha fé... Por exemplo, firmada no meu sentimento. Meu irmão. Outra hora tá desanimado, como é que estaria a tua fé? Cara, acabou. Acabou. Eu posso estar desanimado em algum momento. Eu posso estar abatido em algum momento. Mas eu tô confessando realidades superiores
Cara, isso é um momento, isso vai passar. Olha, aquele dia triste, cara, aquele momento ruim que você tá vivendo. Quando você pega a palavra de Deus e vai orar a palavra. Se a tua palavra diz. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem, Senhor. Ela vem pela manhã. Senhor, eu tô confessando isso aqui. Eu tô passando por um momento difícil. Bicho, olha, a fé não nega a realidade. Eu tô passando por um momento difícil. Mas eu sei que o sol vai brilhar. Eu sei que o dia vai amanhecer. Eu sei que coisas vão melhorar. Senhor, olha aqui. O Jó disse... Eu sei que o meu Redentor vive, pela minha causa ele se levantará. Tá difícil, cara. Mas existe uma realidade superior. E eu tô confessando isso. Então, ela está sendo comunicada no Espírito. Não pode ser, não é aquele pensamento positivo de que a coisa vai dar certo. Ai, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Não, cara, é de fato crer e transformar aquilo num fato. E crer no que a palavra diz. Não naquilo que eu acho, não naquilo que eu imagino. Porque se a fé é o firme fundamento é o que Deus disse. Aleluia. Deus falou. Bom, se Deus falou, eu vou confessar. E se eu vou confessar, vai virar realidade. Né? Não é o que eu imagino. Por exemplo, o cara assim, eu acredito que eu vou ficar rico. Bom, não tem uma promessa de Deus para isso. Mas precisa trabalhar. Pode ser que Deus te dê dom, uma graça sobre prosperidade. Tem um podcast que a gente fala sobre prosperidade bíblica. Pode ser que Deus te enriqueça para um propósito. Mas ele vai te enriquecer a partir de um trabalho. Não é pensamento positivo. Não, é fé. O Senhor me deu uma direção, cara. Eu vou fazer esse negócio aqui vai dar certo. Ele vai se prosperar, aleluia, tarará, tarará. Prosperidade. Deus abençoa o nosso trabalho. Ele abençoa o nosso trabalho. Então, se ele abençoa o meu trabalho, ele vai me dar prosperidade, ele vai me dar graça e alguns ele vai enriquecer. Qual é a realidade? Eu vou ficar sentado em casa, no sofá, pensando positivo? Não. A fé é ativa. A fé... ela reage a essas questões, ela responde a essas questões. Eu tenho fé que eu vou ficar rico. A palavra de Deus diz que o Senhor abençoará o meu trabalho, eu tenho uma promessa, porque a minha prosperidade vai abençoar pessoas. O que eu tenho que fazer? Trabalhar e confessar a realidade. O Senhor vai me dar prosperidade, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai fazer isso. E as coisas vão acontecendo. Né? É a reação dessa promessa aí que a gente tem. Verdadeira fé é comunicada no Espírito e confessada com o Espírito, por mais que tudo esteja dizendo ao contrário. Vai confessar. Aleluia. Pegou? Pegou aí no seu espírito. Aleluia. Pegou? Glória a Deus. Isso aí são dicas, são conselhos do nosso professor aqui, pastor Anderson da Silveira aí, para que você permaneça com a sua fé sempre em alta, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos encaminhando, então, para o encerramento desse podcast. Eu quero dizer para você que toda quarta-feira, ao meio-dia, sai um podcast para edificar a sua vida. Então, fica sempre ligado, se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações. É muito importante que você se inscreva, que você deixe o seu curtir ali, o seu gostei, para que o algoritmo ele entenda que esse conteúdo é importante e ele espalhe, né, para outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor, as considerações finais, o que o senhor pode nos deixar mais de considerações aí? Cara, o que eu diria para as pessoas, né, que estão nos assistindo falando sobre fé aqui nesse fechamento? Tente sempre basear a sua fé no que a palavra de Deus vai dizer. Sempre, sempre. Um cuidado, aí isso gera assunto até para um outro podcast sobre profecia. Tenha sempre muito cuidado com as profecias. A Bíblia me dá a oportunidade, Tessalonicenses diz que eu tenho que julgar todas as coisas, né? E a profecia vem para inspirar, vem para consolar, enfim. Analise com carinho e, segundo a palavra de Deus, as profecias que você recebe. Porque se você recebe uma profecia que não condiz com a palavra de Deus, você vai colocar fé naquilo que não existe. Então tenha cuidado, né? A gente tem esse hábito, principalmente quem é mais igrejas
que são mais dadas ao mover profético, essa pegada pentecostal e tal. E é um exemplo da nossa igreja, né? Lagoinha Porto Alegre tem essa pegada profética e tal. E a gente ensina o povo a analisar a palavra que recebe. Cara, então tenha cuidado. Porque se Deus não falou, não vai se cumprir. Porque não é verdade, não é realidade. Quer fé verdadeira no seu coração? É palavra. A palavra vai gerar fé no seu coração. E ela precisa ser o seu... Como é que fala? O seu balizador para todas as coisas. Cara, pega aquilo que você recebeu, coloca do lado da palavra. Parece que não tá... Vou descartar? Não. Vou deixar aqui para eu entender melhor. Pode ser que eu não tenha entendido. Sim. Vou guardar. Eu tenho particularmente um grupinho do WhatsApp, eu comigo mesmo, de palavras que eu recebo. Eu vou anotando ali. Uma hora aquilo vai fazer sentido. Ou não. Cara, ficou para trás, desconsiderei, acabou. Então, guarde isso e analise segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar fé no seu coração. Glória a Deus. Seria bom a gente dizer, não sei se encaixa, isso eu me corrija se tiver, mas não desperdice a sua fé. Aleluia. Porque uma fé colocada onde não tem rocha de Deus, né? Onde não tem palavra de Deus, é uma fé desperdiçada. E quando você desperdiça, cara, não tem retorno daquilo dali. 2 Pedro 1:1, Pedro fala da preciosa fé. E ele usa o termo dizendo, cara, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida. Guarde a sua fé. O apóstolo Paulo, quando está terminando a carreira, vai dizer, guardei a fé. Cara, é precioso demais. Não desperdice isso com aquilo que não vale a pena. Digno de fé é a palavra de Deus e o próprio Deus. Porque ele é imutável, soberano, Senhor de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por sua vida, em nome de Jesus, para você que esteve nos acompanhando até esse momento. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Nós estivemos aqui nesse podcast com o pastor Anderson da Silveira, pastor da Lagoinha Montevidéu. Aí, ó, se você está nos assistindo, mora no Uruguai, conhece alguém de lá, já passa aqui, vai estar aqui na descrição as nossas redes sociais, chama lá, inclusive da Lagoinha Montevidéu. Estamos lá trabalhando, pequenos grupos lá, em breve começando os cultos. Talvez quando esse podcast for ao ar já tenha começado os cultos, né? A gente está gravando aqui, vai no ar lá na frente. Então, se tiver alguém, direciona para lá. Nosotros estamos acá para bendecir el pueblo de Dios en Uruguai. Muito bem. Você viu aqui? A gente tenta, a gente arrisca, a gente dá um... Muito bem. Então, meu pastor, como a gente sempre termina um podcast com o nosso convidado orando por nós e orando pelos que estão nos assistindo, por favor, tenha a honra de orar por nós em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, por esse conteúdo que está indo ao ar nesse dia. E essa pessoa que está escutando esse podcast hoje, Senhor, abençoa ela e fundamenta o coração e a fé dela. Em nome de Jesus, permita que ela conheça o verdadeiro evangelho, o poder da tua palavra, para que o coração e a fé dela esteja fundamentado, esteja sólido e firme no lugar certo. Assim eu oro e abençoo esse povo que está passando por aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até aqui e até o próximo Carisma Podcast.